Maravilha, maravilha, maravilha. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu vou contar as minhas maravilhas. Meus maravilhas, né? Mil maravilhas de professor e sábio Salomão. Ele e a sua história de Cântico dos Cânticos, da sua amada Sulamita. E o interessante dessa história é no decorrer do tempo como vai ficar essa história até no final desta pregação. Mas o que eu quero pregar mesmo é sobre a situação de a sabedoria dele, como foi programado o cântico do cântico espiritual e a volta do Criador. Mas para a gente começar, a gente sempre começa com uma oração. E essa oração divulga-se no coração de cada um a realidade do amor e da sinceridade do coração de cada um. Eu tenho certeza que nesta noite eu quero retratar uma verdade, né? Tivemos aqui hoje, né, uma visita muito especial. Agradeço a Deus pela vida desta visita. Eu não vou citar o nome dele, porque eu não estou autorizado, né? Não foi me atorgado falar o nome dele. Mas eu fico muito feliz, porque foi uma visita muito instantânea e me fez eu me alegrar muito. Você que está do lado de lá, você sabe que eu estou falando de você. Com a sua autorização depois eu vou falar seu nome. Seria uma grande honra, né, eu trajetar seu nome nessa pregação, porque não é todas as pessoas que teve esse privilégio que eu tive hoje de estar com você no amanhecer, sentado na mesa do almoçar e degustar aquelas palavras sábias que nós degustamos nessa manhã. Muito obrigado, meu amigo. Essa casa não é minha, essa casa é do Senhor. E toda vez que nós conversamos pela oração. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós ao teu reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ao pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não deixeis cair em tentação, livra-nos, Pai, de todo mal. Amém. Grande é o poder, a honra e a glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Hoje nós vamos falar sobre o Cântico dos Cânticos, a paixão que foi estrondosamente da época e é estrondosamente na época de hoje falar do grande amor que Deus tem pela nossa nação, pela nossa terra, pela nossa vida, pela nossa alma. Está escrito, Cântico dos Cânticos, capítulo de número 6, versículo de número 10. Pode perceber o que está escrito. Quem é esta aparece como a alva do dia? Olha que coisa mais linda. Formosa como a lua, brilhante como o sol, formidável como um exército de cavalos e de bandeiras. Maravilha. A coisa mais gostosa que eu gosto de falar sobre esse assunto é como foi feito toda essa história de Cântico dos Cânticos, né?
Essa história de Cântico dos Cânticos começou lá atrás na Bíblia, lá atrás, lá em Faraó, na história de Faraó, né? Mas pastor, como é que é? Tem coisas que você está terminando a Bíblia e você está começando ela ao mesmo tempo. Porque tem palavras que ela é conjugada com o primeiro versículo e com o último versículo da Bíblia. E nós, com sabedorias eclesiásticas, nós temos que sustentar essas palavras do começo ao fim. Ter ela no coração para que nós possamos discernir pensamentos de cada pessoa, projeto de cada pessoa, sonhos de cada pessoa, profecia de cada pessoa. Se você não tiver a Bíblia, você é um profeta que fica dispensável diante do trono da graça. Porque o Espírito Santo diz que com alegria serve-se uma profecia. E se você não tiver amor no seu coração, nada disso vale nada. Mas nós temos que conjugar isso aqui na Bíblia, na situação de Faraó que começa lá atrás, que ele fala sobre as éguas de Faraó. O que eram as éguas de Faraó? As éguas de Faraó, naquela época, a situação era como se fosse assim, tudo era muito bem preparado para uma guerrilha, tudo era muito bem conjugado para uma guerrilha. As pessoas não iam de qualquer maneira para a guerra, as pessoas não iam para qualquer evento de qualquer maneira, e até mesmo os seus cavalos, até mesmo as suas éguas eram preparadas, elas faziam os seus rastejos, elas faziam a sua preparação para enfrentar o outro exército. O mais interessante nessa história de Cântico dos Cânticos, que fala sobre as bandeiras, os cavalheiros, fala sobre os cavalos e as éguas de Faraó, na situação da sabedoria que Deus deu a Salomão, dele estar lembrando lá do passado, da história de Faraó. A história de Faraó, se falava assim, conjugadamente as palavras, que aquelas éguas, elas eram juntadas, mais ou menos uma turma de 1000 éguas, dos melhores criadores daquela época. E os tratadores vinha, levava ela para aquele campo de batalha, ensinava a rastejar, ensinava a trocar de corredor, ensinava pular, ensinava andar para trás, mas nunca se poderia pensar que o criador, o instrutor das éguas, falava assim: você não pode dar ré, não. Ele fala assim: você tem que ir, a palavra é essa, você tem que ir à frente. O crente, ele muito, quando fala assim, ir para frente, o crente tem medo de tudo. Será que vai dar certo? Será que isso... E será que... Será não existe, meu irmão. Você tem que ir para frente. As éguas de Faraó, elas eram preparadas com essa palavra: sempre avançar, sempre avançar, sempre avançar. Os criadores não criavam aqueles animais para recuar, para andar de ré, não. Ele andava de ré, mas é para avançar. Às vezes as pessoas pensam assim: como avançar? Avançar contra os seus próprios inimigos. E o que me leva a lembrar sobre essa situação é a situação do lembrete muito grande que Salomão teve, na categoria que Salomão teve, de lembrar da sua amada Salomita, nesse texto, né? Dos cavalos, das bandeiras, do sol, da lua, como era esplendor, como era esplendorosa, como era aquela mulher linda, como era aquela mulher brilhante. E o incrível que pareça, nessa situação, um dia Salomão, colocando já Eclesiastes na situação, um dia Salomão, em suas
andanças, né? Ele encontrou em meio à grande segurança da vinha uma mulata, uma preta. Muitas vezes a pessoa fala assim, mas preta, pastor, preta, era preta. Sulamita era de cor preta, mas ela era diferente. A Bíblia diz que na terra, nunca tinha tido uma mulher tão bela como Sulamita. E ela, por ser recusada por muitas pessoas, seus irmãos, colocou ela para trabalhar de guarda, né? Para trabalhar de guarda da vinha ali, naquele lugar. E o mais interessante, quando Salomão deparou com aquela mulher, quando você lê Cantares, capítulo 2, capítulo 4, ele fica encantado com a cor, com o olhar e com a situação daquela mulher, com a perfeição daquela mulher. Mas a primeira coisa que ele fala, depois que ele encontrou e olhou aquela mulher, ele fala assim: eu vou voltar para te buscar. E ali envolveu um rei, envolveu a toda a segurança, envolveu o rei não pode mentir, envolveu a situação na qual Sulamita ficou desejável e desejou também. Olha a situação de uma mulher na qual era tudo bem distribuído, tanto do seu corpo, como sua beleza, como a sua estrutura psicológica, na qual tudo se movia ao derredor. Tudo se movia ao derredor daquela mulher, dizer que aquele homem iria voltar para buscar ele. Aquele rei iria voltar para buscar. E o mais interessante dessa situação, o mais interessante de tudo isso, é a colocação que ele deixou naquele patrimônio, dentro da psicologia daquela mulher. Pastor, o que o senhor quer chegar? Cantares, ela foi escrito para ser desvendado tantas coisas, meu irmão, da volta de Cristo. Aquela mulher, ela foi colocada ali como a igreja do Senhor. A igreja do Senhor, para Deus, é a coisa mais perfeita que a terra tem. As coisas que mais cria amor no coração de Deus é a igreja de Deus. E Sulamita, aquela mulher, ela foi colocada em Cantares. Todo a sua colocação dentro de Cantares da Bíblia, ela foi colocada como a igreja do Senhor. É agora que eu quero que você entenda, meu irmão. Agora que eu quero que você entenda que aquela mulher, ela foi colocada como a mulher mais perfeita da região, a mulher mais perfeita daquela nação. A Bíblia diz que o rei ficou encantado com aquela mulher. Amor à primeira vista. E muitas pessoas podem pensar assim, mas ela era preta, pastor, mas era uma preta linda. Muitas vezes você olha a igreja, você vê uma igreja pequenininha, mas é uma igreja bonita, uma igreja que ora, uma igreja que tem a Bíblia como instrumento dos céus.
E o mais interessante, que Sulamita ficou com aquilo no coração e começou a espalhar com seus amigos ali, e fala assim: o rei gostou de mim. O rei gostou de mim. A Sulamita, o rei gostou de mim. Ele olhou dentro dos meus olhos e falou assim: eu vou voltar para te buscar. O mais interessante que quando nós falamos sobre a volta de Jesus, sobre as nuvens dos céus, nós lembramos que ele é Rei do Rei, Senhor do Senhor, Autor e Consumador dos séculos. Nós lembramos que ele prometeu voltar e buscar a igreja. E o mais interessante disso tudo, Sulamita, o resto das pessoas começou a pensar que ela tinha ficado com um problema psicológico. Essa mulher ficou com um problema psicológico depois que o rei esteve aqui. Ele falou que ia voltar para buscar ela. E ela está esperando o rei nunca vai lembrar. Salomão tem 700 mulheres, 300 concubinas, vai lembrar dessa mulher aqui? Sabe o que eu quero dizer para você, meu irmão, meu ouvinte? Deus não esquece de ninguém. Ele vai voltar sim para buscar a sua igreja, lavada, remida pelo sangue do Cordeiro. E a situação dessa mulher, ela começou a andar nas ruas, conversar com os guardas, perguntar aos guardas quando que seria a visita do rei naquele lugar. E eles começaram a tirar por menos, sabia que pensava que ela, ou o instrumento dela já não funcionava mais, que era a sua psicologia, seu psicológico estava fraco. Mas ela não estava não, ela estava certa. Ela estava esperando o seu noivo, ela estava esperando o seu casamento, ela estava esperando o rei voltar. É o que acontece muitas vezes com as pessoas que nós pastores, evangelistas, missionários, pregamos essa palavra. As pessoas pensam que nós somos loucos, as pessoas pensam que nós temos problemas psicológicos, que Jesus não vai voltar nada. Até então tem vários aí, eu nem discuto, não quero nem tocar em certos assuntos, mas estão desesperados. Estão desesperados. Antigamente falavam que estava na gangorra sem remo. Mas aquele que tem certeza de salvação, a igreja somos nós, meu irmão. Nós temos o templo, aonde nós congregamos, aonde nós ceiamos, onde nós participamos. Mas a igreja, a verdadeira igreja, somos nós. E o mais interessante que eu quero dizer para você nessa noite, Sulamita estava preparada para receber o noivo. Todos os dias ela tinha um retoque diferente. É o que nós temos que nos preparar. Todo dia eu tenho que olhar para o céu e pedir perdão a Deus. Todas as horas eu tenho que estar: Senhor, tem misericórdia da minha alma. Todos os momentos eu tenho que estar ligado nas coisas dos céus. Sulamita estava preparada, esperando o seu noivo. E o mais interessante dessa história toda é que ela não perdeu a esperança. Ela combateu palavras obscenas das pessoas que não desejavam bem.
É o que nós esperamos a nossa igreja. Nós não devemos ouvir pessoa pessimista. Nós não devemos ouvir pessoas insábias. Nós não devemos aproximar de certas pessoas que não têm certeza. Pessoas que já perderam a noção dos erros cometidos e pensar que ele não tem perdão. É o contrário, meu irmão. Não importa o tamanho do problema que você tem, não importa o tamanho de pecado que você cometeu, se você aceitar Jesus como Salvador da sua alma, se você pregar o Santo Evangelho, se você for batizado, se você fazer sua preparação como Salomita preparou para encontrar com o rei, você tem salvação sim. Você tem salvação sim. Mas você sabe o que é? Do outro lado tem um inimigo querendo tirar a sua esperança. Isso não é bom para você. Do outro lado tinha os guardas. Do outro lado tinha as pessoas que um cutucava no outro. Como faz com você? Essa mulher ficou louca. Essa mulher enlouqueceu de vez. Mas eu quero largar essa palavra para você, meu irmão. O rei de Salomita voltou. Salomão voltou. Pegou ela pelas mãos. Assim será no último dia. Assim será no último dia. Ele voltará e pegará a igreja. Cantares, lê cantares, lê cantares. É tudo à volta do Criador. E por incrível que pareça, vou entrar um pedacinho na escatologia. Ele vai levar a igreja embora. Vai atravessar as cordilheiras, as geleiras, e chegaremos na grande mesa. E daqui 7 anos, depois que cumprir cantares, depois que cumprir a palavra, nós estaremos, depois de 7 anos, nós estaremos descendo em Israel com a comitiva do céu para lutarmos contra o dragão, a besta, o anticristo e o falso profeta. Maravilha? Louvado e engrandecido é o nome do Cordeiro de Deus. Sempre que você pensar em salvação, pense em cantares. Lê o amor que Deus tem pela igreja, o amor que Salomão tinha para o Salomita. Esse S e S aí, com certeza, um dia vai subir para as nuvens do céu, para a glória dos céus, porque você é mais um leitor da verdadeira palavra. Amém? Deus abençoe os irmãos. Você que não se inscreveu no nosso canal, se inscreve no nosso canal aqui, ó, né? Se inscreve aqui no nosso canal, né? Dá um like aqui, ó. Dá um like no nosso canal. Eu quero agradecer vocês, agradecer muito. Dr. Rafael voltou com a pólvora toda, né? Dr. Rafael voltou com a pólvora. Obrigado, Dr. Rafael. Obrigado por esse esplendor de coração que Vossa Excelência tem, né? Quero mandar um abraço forte aí também, Dr. Reinaldo Prete, meu amigo, pastor Reinaldo Prete. Quero mandar um abraço aí pro pastor Klebe, pastor Jair Gilles, né? E pastor Josimar lá de Vargem Alta, né? Pastor Carlos Augusto, alô pastor Carlos Augusto,
Pastor Carlos Augusto está me surpreendendo. Cada passo que ele me dá, ele me surpreende. Quero agradecer de todo o meu coração, Pastor Carlos Augusto. Deus abençoe a sua vida, seus sonhos, seus projetos. Que nunca falta o óleo sobre a sua cara. Obrigado por ser um homem de Deus. Obrigado, Pastor Carlos Augusto. Deus é na sua vida. Quero mandar um abraço para minha irmã de Jásia, lá em Portugal. Está lá em Portugal. Minha profeta, de Jásia Lana Valêncio, né? Meu sobrinho Klaus. Deus abençoe aí. Meu irmão Heber Valêncio. Minha sobrinha Liliane. Maravilha. Minha sobrinha Kelly Meire. Um abraço para todo mundo. E o povo de Galileia. Eu sou lá de Galileia. Quero mandar um abraço aí pro povo de Galileia. Minha primeira professora, Maria do Carmo. Minha primeira professorinha. Então, é um luxo que eu tenho. É lembrar que eu fui tratado com muito carinho por aquelas mãozinhas. Deus abençoe os irmãos. Nós vamos orar em nome de Jesus. Aqui é que eu não citei o nome, irmãos. Eu estou orando por você também. Amém? Nós não paramos de orar, não. Aqui, ó, a igreja está aqui, ó, funcionando. Nós estamos fazendo a live e Jesus está operando maravilha. Amém? Ele ainda faz milagre. Fez em mim. Amém? Ele ainda faz milagre. Amém? Deus abençoa. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Muito obrigado por tudo, Pai. Graça te dou pelo amor, pela sinceridade. Perdoa os nossos pecados. Obrigado por essa palavra. Essa palavra não é minha, mas sim do Senhor. Entrego em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Louvado, engrandecido é o nome do Cordeiro de Deus.